Boa tarde, terceiro ano. Tudo certo? Então a professora está aqui hoje, vai gravar um videozinho sobre o livro de caligrafia do dia 10/11. E a prof colocou ali no planejamento verificar. Por que verificar? Porque alguns amigos já fizeram essa página e alguns não fizeram. Porque o livro de caligrafia nós fomos utilizando ao longo dos dias, né? Alguns dias a gente não usou na nossa videoconferência, alguns não usou. Então, a prof gosta ali. Se você já fez, ok. Se você não fez, você vai fazer. Você vai fazer da página 31. A página 31 falava dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então não tem. E também fala um pouquinho do você e do vocês. Porque eles são pronomes que você substitui pelo tu e pelo vós, né? Então tu eu posso substituir por você e vós, vocês eu posso substituir pelo vós, né? O vós é essa. Então, ali não tem muito, é só para reescrever a frase corretamente e botar os substantivos e os pronomes, a frase inteira, no plural, né? Lembrando que plural são números de substantivo. Números pode ser singular e plural. Singular quando fala de um único objeto, plural mais de um. Então, a página do número 31 é a mesma coisa. Aí ali ele fala, na página do número 32, sobre as terminações das palavras. Então, a prof já explicou para vocês quando as palavras terminam em ar, em er, em ir e em or, né? Então, a família do ar, do er, que são os verbos, né? Os verbos aparecem nos textos e nas frases, nem sempre é igual da forma que estão no dicionário. Para constar, é preciso procurar os verbos com as terminações em ar, er, ir ou or. Da onde ele vem, né? A prof sempre falou, quando a gente fala que é ficou, ficou é um verbo e vem de que palavra? Ficar. Então, ficar é a primeira palavra, a derivação, a conjugação. Opa, faltou um N aqui. A conjugação é ficou, né? Então, o verbo conjugado, ele aparece dessa forma. Ele pode aparecer no presente, no passado ou no futuro. Mas a primeira palavra sempre termina, primeiro verbo, né? Termina de ação ou de estado, ele termina em ar, ou em er, ou em ir, ou em or, que não existe uma regra, mas ela é bem complexa. Lembrando que o verbo é um conteúdo bem complexo. Escreva os verbos em destaque na forma que são encontrados no dicionário. Se você procurar no dicionário ficou, não existe. Você tem que procurar na primeira palavra, antes dela ser conjugada, né? Então, eu vou procurar. O menino amou muito. Então, a palavra amou, se eu for procurar no dicionário, ela não existe. Mesmo que se for um dicionário online, ela pode até você encontrar, mas um dicionário de papel ela não vai encontrar. Você vai ter que procurar. Amou vem de que palavra? Amar. Ou vem da palavra... Ou vem do adjetivo. Ou verbo, né? Amor ou substantivo, né? Então, você vai ter que ver em qual sentido a frase combina. Certo? É bem tranquilinho, a gente já tem conversado sobre isso. Então, ficou vem da palavra ficar. Existisse vem da palavra existir. Era... resolveu, arrumou, guardava e passou. Número 3. Leia o texto e sublinhe os verbos, depois copie o trecho. Ok, bem tranquilo, mais tranquilo impossível. Aí a gente vai fazer página 31 e 32. Quem já fez, ok. Quem não fez, tem que fazer. Depois, 39. 37. 39. Imaginação em poucos quadros. Continuando, então, na página de número 39 de caligrafia, diz assim: imaginação em poucos quadros. As imagens a seguir correspondem às palavras proparoxítonas. Lembrando que a regra das proparoxítonas é que todas as proparoxítonas são acentuadas, que devem ser acentuadas. Escreva o nome do que está representado em cada imagem e acentue as palavras. Então,
todas as palavras são acentuadas. Então, qual é a regra pra gente descobrir se... Relembrando, né, terceiro ano, se a palavra é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se todas as proparoxítonas são acentuadas, então ou é acento circunflexo ou acento agudo, ok? Um dos dois acentos. O tio não conta neste caso como uma acentuação, tá? Então vamos pensar, a palavra coração, a prof está falando isso por quê? Porque a palavra coração... Porque a prof percebeu isso aqui quando eu fui corrigir algumas apostilas que eu já estou corrigindo, tá? Então, no caso aqui, não conta como uma acentuação. Neste caso, ela também não é uma proparoxítona, né? Então, o tio não conta, ok? Como uma acentuação para contagem de proparoxítonas ou paroxítonas ou oxítonas. Então, a palavra é xícara. Para mim saber se ela tem acentuação, ou eu vou à busca, ou eu faço a sonorização da palavra. Xícara. Então, o acento vai no último. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se todas as proparoxítonas são acentuadas, o que eu vou ter que descobrir? Aprender, né? Se o acento é o circunflexo ou é o acento agudo. Ok? Algumas ocasiões pode apresentar o acento grave, mas ele provavelmente não nessa situação, tá? Ok? Então, muito fácil, mais fácil impossível. Número 2. Assinale as alternativas em que as palavras aparecem nessa ordem. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos ver. É só fazer a fala, né? A sonorização da palavra. Ok? Então, o que tem que ser? A primeira palavra tem que ser uma oxítona, a segunda palavra tem que ser uma paroxítona e a terceira palavra tem que ser uma proparoxítona. Outra coisa que eu aproveito dizer também para vocês. A cedilha também não conta como acentuação, tá? Das palavras relacionadas... Número 3. Das palavras relacionadas a seguir, forme outras com a terminação ao com L. Fundamento, abdômen, face, anjo, gênio, morte, mente, fenômeno e fim. Então, vocês vão formar palavras derivadas das anteriores, ok? Muito facinho. Desembaralhe as sílabas e forme as palavras. Escreva essas palavras e anote uma palavra oxítona. Quais daquelas ali? Qual é a oxítona, qual é a paroxítona e qual é a proparoxítona? 41. Complete o quadro conjugando os verbos indicados no tempo passado. Ok? Então, o verbo é estudar, ler e sorrir. Você vai conjugar usando os pronomes do caso reto. Leia algumas curiosidades sobre os quadrinhos da Turma da Mônica, depois escreva usando os verbos no tempo passado. Então a frase já está ali. Cebolinha sempre usa sapatos. Então se você descobrir qual é o verbo, Cebolinha é um verbo? Não. É um pronome? Não. É um substantivo? Não. É um adjetivo? O que é cebolinha? Né? Neste caso aqui, cebolinha é um nome. Então é um substantivo próprio. Sempre usa sapatos. Então, onde é que está o verbo? Descubra o verbo para transformar ele no passado. Então, a segunda frase é mesmo descalços, a Mônica, a Magali e o Cascão não têm dedos. A Mônica é apelidada de baixinha pelo Cebolinha e pelo Cascão. Certinho, página de número 41. O livro de caligrafia, como teve alguns amigos que não estavam na nossa videoconferência, não foram fazendo com o grupo todo a videoconferência, então tem gente que está devendo algumas atividades de caligrafia, tá? A gente tem pouquíssimas coisinhas para terminar no livro de caligrafia, de acordo com o meu planejamento e de acordo com o planejamento da maioria, maioria dos amigos. Então, quem está com o livro de caligrafia, vai fazendo. Pra mim, no meu planejamento, a gente tem as páginas do 42 até o final, até a página 48.
E temos também algumas linhas ali perdidas. Deixa a prof lembrar aqui. Nem sei. Página aqui 30, se não me falha a memória, mas eu acho que essa também a gente já fez. Mas se não fez, não, essa a gente não fez. Acho a página de número 30, tá? Eu vou olhar novamente, porque a prof geralmente faz uma anotaçãozinha aqui, ó, na borda, né? Qual que falta e qual que não falta. Lembrando que o livro de caligrafia, ele é um complemento do livro de português, né? Caligrafia e língua portuguesa é a mesma disciplina. A caligrafia trata de uma grafia linda, né? Uma grafia bem feita, uma grafia correta, né? Então você tem um A cursivo minúsculo, um A maiúsculo, um A minúsculo, né? Caligrafia é a grafia, é a escrita correta, uma escrita, né, legível, né? Que a gente consiga ler tranquilamente. Certo? No próximo vídeo, história.